testemunho é tremendo, é enorme, mas como muita gente, eu mesma não sabia que ela cantava. Gente, eu acho que eu não vivo no engano, só pode. Eu não sabia que ela estava dando continuidade a esse dom que Deus deu a ela, né? Porque eu conheço Jupiara também há muito tempo. Estudei com a irmã dela, Natália, desde pequenininha, convivia. Vocês são a mesma idade? Mesma idade. Acho que ela é mais nova, 1 ano só. Ela tem quantos anos? 35. Eu tenho 36, é mais nova. Mas a gente estudou tudo junta, né? E eu convivi algumas vezes e conheço. E também sei que ela fazia muito show, né? Né? Que show no passado, participava de... Que tu disse, show de calouros, que até a irmã Ana também falou, né? Pastor, e ela também. Quando eu soube que Jupiara se converteu, eu fiquei sem entender. Eu digo, como é que é isso? Não, e ela falando de Carla, né? Que ela também foi atrás de Carla, e Carla que cantava Sandy Júnior, quando ela foi atrás se converteu. Como assim? Aí eu assisti o podcast realidade de vocês, vi essa história todinha, acompanhei tudinho. A mesma realidade do povo teve dela. Como assim? Jupiara se converteu, né? Porque ela ainda participou, ela vai contar um pouquinho do testemunho dela. Eu sei que é extenso, né? Infelizmente a gente tem hora para cumprir, mas ela vai resumir um pouquinho, contar um pouco da sua história antes de louvar. Amém, Clívia. Vamos lá, né? Eu acho que a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi tirar esse título e esse rótulo de cantora, né? Como você falou, eu não sabia que você cantava. Pois é, muita gente não sabe. Eu canto para o Senhor na igreja há 22 anos. Quando eu me converti, né, dia 4 de agosto de 2001... Lá vem as datas, também lembra. Tá vendo? Para mostrar que ela também lembra. Eu já comecei a compor ali, né? Porque assim, o chamado que Deus fez na minha vida foi algo tão convicto que eu fiz no meu quarto. Eu estava naquela vida agitada, como eu comentei no último podcast, né? E assim, na minha agenda não cabia Deus, mas era algo impressionante, assim, porque os locais onde a gente ia, porque assim, eu participava de uma banda onde o empresário, né, o produtor lá, Assis, ele buscava muitos contratos, ele buscava muita festa. Então, assim, a gente fazia pelo menos 3 festas no final de semana. Então, era aquela vida, de fato, muito agitada. E eu amava aquilo ali. Até porque, assim, eu tive uma experiência muito boa nesse sentido, porque eu fui respeitada, né? Ninguém nunca me apresentou drogas, apesar que a gente sabia que tinha um que era usuário de drogas, mas ele se afastava de nós, né? Usava, assim, eu nunca fui liciada, né? Ninguém nunca... que a gente sabe que acontece no meio. Muitas meninas, elas acabam se prostituindo nesse meio, né? Mas, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma proposta indecente. Deus sempre livrando. Entendeu? Deus sempre me livrando. E uma das coisas, assim, que acontecia quando as pessoas... A gente ia para locais, assim, distantes, que a gente tinha que fazer as refeições, preparar. As pessoas, quando me conheciam, aí diziam assim... Você não parece que faz parte desse meio. E eu tive uma experiência na festa de padroeira, que a gente foi cantar em Serra Redonda. E no intervalo, sempre tem aqueles intervalos nas festas. No intervalo, aí um dos organizadores do evento chegou para mim e disse: eu estava te observando cantar e eu vi assim uma luz sobre você e eu percebi que você não faz parte desse meio. Eita, então, assim, eu tinha essas experiências no mundo, né? Deus sempre me deu livramento, a gente nunca vi brigas durante as festas que eu participei, né? A gente, graças a Deus, nunca sofreu acidente, apesar de tantas viagens que a gente fazia ao redor da cidade. E assim, quando eu me converti, Deus usou o servo dele para ir até a minha casa, né? Um irmão simples que vende cloro e água sanitária na bicicleta. Meu Deus. Eu até ele chegou até a minha casa e ele disse: a irmã Jupiara está. E a minha mãe até ignorou um pouco, né? Tá, Jupiara tá. E aí ele se aproximou, quando eu me aproximei, ele foi e falou que Deus tinha revelado para ele que ele ia me arrancar de onde eu estava, porque ele me tinha como uma missionária e eu ia cantar para ele. Então, assim, eu guardei aquela palavra, eu chorei, mas um dia eu vou louvar a Deus. Eu sempre tenho isso no meu coração, um dia. E eu também tive uma experiência aos 18 anos, antes de entrar na banda Arco-Íris, que foi ser convidada por Agenor, aquela banda itacoatiara de forró pé de serra, né, que ele havia gravado, e eu junto com uma colega minha, a gente começou a compor, e eu terminei essa composição,
E quando a Junô foi gravar com a banda dele lá em Timbaúba, na cidade, né, de Pernambuco, ele me convidou para colocar essas 2 músicas, tinha 2 músicas, para colocar essas 2 músicas de minha autoria lá na... E quando a gente foi no caminho, o motorista, quem era? Um crente. Jailton, o irmão de Joséilton. Eita, Jesus. E ele observando a letra da música, e ele disse assim: jovem, você sabe que por causa da tua música, muitas pessoas elas podem se suicidarem, elas podem matar, elas podem se prostituir, porque a música ela tem esse poder de mexer com a alma. E a tua música ela fala em paz, porque a música dizia: e sem ti não encontrarei a paz. Eu disse: olha, só quem pode dar paz é Jesus. E essa música, ela estava se remetendo ao amor, né? Ao amor Eros, não ao amor ágape de Deus. E ele falou isso para mim, eu guardei isso, mas ainda não é tempo. Um dia eu vou servir a Deus, né? E foi através dessa música a Banda Arco-Íris me procurou. Quando ficou sem vocalista, ouviu a minha música na cidade, me procuraram, fizeram um teste, deu certo. E eu amava tudo aquilo. E só tinha uma forma de eu deixar. Eles esqueceram de mim em 2001. A gente fez toda a campanha do prefeito lá. E aí, quando entrou janeiro, eles esqueceram de mim. E aí, o prefeito, né, saudoso prefeito Antônio Buriti e a primeira-dama Marta Buriti, né, pais do atual prefeito Robério, né. Então, eles me fizeram um convite para estar participando da TV comunitária e com um programa para jovens, porque eles já tinham o jornalístico, né, que era o pai de Ibrahim, João Cordeiro, já tinha... com o Dudu um esportivo, mas eles não tinham um para jovens. Eu me lembro disso tudo. Lembra disso? Meu Deus. Eu assisti. Meu Deus do jovem céu. não sabe o que é isso, mas Lembro antes da tudo. internet Eu existia uma assisti, TV gente. comunitária em que as pessoas elas podiam assistir os programas da cidade através da sua TV normal. Então era parceria com a TV Cultura, né? E ali tinha aqueles programas e a gente participou durante um tempo ali daqueles programas. Foi a experiência que eu tive, né, um pouco de experiência que eu tive com as câmeras, e foi muito bem aceito aquele programa, as pessoas. Eu era uma caça-talentos, eu procurava as pessoas da cidade que tinham talento para participar, e aí eu ia atrás. Foi quando eu encontrei, eu ouvi falar em Carla canta direitinho, então vamos lá convidar ela para participar. Que eu tive essa surpresa, né? Ela só cantou uma vez, ó. Na segunda vez eu já não consegui mais trazer ela para nós. Mas, assim, foi muito bem aceito e todos se surpreenderam quando, de fato, eu tomei essa decisão, porque aconteceu esse fato com esse profeta de Deus. 3 meses depois, aí começou o vazio. Começou a decepção com as pessoas. Eu comecei a me decepcionar comigo mesma, inclusive, por confiar em pessoas que não mereciam a minha confiança. Então, assim, tudo juntou. E chegou um momento que o vazio foi tão tremendo que eu acho que é nessa hora que as pessoas buscam as drogas, buscam caminhos errados, porque elas não se encontram com Deus. E graças a Deus eu me encontrei com Deus. Amém. Fui para o meu quarto, fui orar a Deus, fui pedir uma direção ao Senhor. E ali eu comecei a ler a Bíblia e a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não pudessem enxergar a verdade de Deus. E aí quando você abre o seu coração para Deus, aí ele vai tirar aquelas escamas dos seus olhos e você começa a enxergar as escrituras, começa a entender o que tem de fato. Vocês já ouviram pessoas dizendo assim: eu leio a Bíblia e não entendo nada? Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, só o homem espiritual. E isso aí só quem dá é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente permite que ele venha morar em nosso coração, aí sim, de fato, a gente começa a enxergar a palavra de Deus. Então foi essa oração que eu fiz, e a Bíblia diz, né, que quando você quiser orar ao Pai, você vá no seu quarto, ore em secreto, que ali o teu Pai, ele te ouve. Eu acho que vocês não estavam aqui quando o jovem Vailson cantou: entre no quarto, feche a porta. Aí a gente até depois leu aqui Mateus 6,6, né? Justamente falando que ela fala secreto. Então, né? aí eu orei a Deus, eu comecei a ler a Bíblia em casa. Minha mãe visitava a congregacional, ela não era firme na congregacional, mas ela visitava sempre, ela sempre orava por mim. Ela sempre via ali o meu esforço, porque assim, isso também nunca me iludiu. Eu sempre procurei estudar, sempre procurei, então eu consegui passar na faculdade, na federal e na estadual. E Deus permitiu que eu escolhesse qual das duas fazer, porque eu já trabalhava, né? Eu já havia passado no concurso, então eu era essa pessoa com o pé no chão.
Eu gostava de cantar, eu gostava na música, mas eu não sonhava ir tão longe. Eu não sei, eu desejava que eu pudesse alcançar as coisas mais com o meu esforço, né? Se tivesse de ser alguma coisa com a música, que seria com o meu esforço. Meu Deus. E aí, quando chegou esse momento, né, eu fiquei visitando a congregacional por um mês, até que chegou o dia de fato, que foi um dia assim, onde estava um avivamento muito grande, as pessoas estavam muito avivadas ali, tinha muita gente na igreja, e tinha um pastor convidado pregando, e ele estava ali fazendo o apelo, e eu dizia, eu vou hoje. Aí, não, eu não vou. Aí eu ficava naquela luta, que é uma luta espiritual que a gente passa, de fato, né? E quando ele começou a fazer o apelo, ele disse, mas ele não está falando comigo. E quando eu dizia isso, aí ele respondia, não, é com você que eu estou falando, venha para mim, minha filha, venha cantar para mim. Não, mas não pode, não é comigo, não é possível. E é interessante que as pessoas naturais, elas muitas vezes não acreditam que Deus pode falar com o homem, né? Com o ser humano que come feijão e arroz, né? As pessoas dizem isso. E aí Deus falou comigo e eu cheguei até lá na frente, aos prantos, né? Com lágrimas de alegria, dizendo, Senhor, finalmente eu consegui me libertar, finalmente agora eu vou te servir, vai ser para sempre. Aleluia. E era uma decisão que eu demorei um pouco para tomar, porque eu queria que fosse para sempre, de fato. Eu vi as pessoas se convertendo e deixando, e fica deixando aquele rastro, né, de mau testemunho. Eu dizia, eu não quero manchar a tua igreja, eu não quero, de fato, nenhum deixar um mau testemunho, e eu quero para, de fato, te seguir de verdade, fazer a tua vontade. E assim foi, né? Sim, a gente passa por aqueles momentos de perseguição, passa por aqueles momentos de acusações, passa por lutas até mesmo em casa, com família que não compreende. Verdade. Mas aí foi um pouco dessa história.